galera bem bagunceira. Vamos lá? Vamos, meus jovens, meus queridinhos. Geometria molecular e polaridade de molécula. Importante para a gente trabalhar com o que nós chamamos de força intermolecular posteriormente. Então, geometria molecular é a geometria que as moléculas têm, né? Que elas vão estar distribuídas ao longo aí de um plano. E a polaridade é para saber se ela tem polos ou não na sua estrutura. Então, partiremos para essa jornada. Lembrando que para saber sobre geometria, você tem que conhecer bem a tabela periódica. Tabela periódica, certo? E você tem que conhecer as ligações covalentes. E para saber sobre a polaridade, você tem que saber sobre sobre eletronegatividade. Tudo bem? Sobre eletronegatividade. São os conceitos básicos eletronegatividade. São os conceitos básicos que nós vamos utilizar aqui na geometria molecular e na polaridade. Seguinte, geometria molecular descreve como os átomos estão arranjados na molécula, ok? Então, veja alguns exemplos. Bisoia. Nós temos aí a geometria linear, que é diatômica. Então, toda diatômica vai ser linear, né? Nós temos a trigonal plana, que está dentro de um plano, que vai acabar formando para a gente aqui, ó, um triângulo, ok? A geometria linear, que está dentro de uma reta. E aí nós temos também a geometria tetraédrica. Ó o tetraedro aí, ó. Pam, pam, param. O dadinho, ó. Olha lá o dadinho, ó. O tetraedro. Ok? E nós também temos a geometria angular. Tá vendo que a molécula dá um ângulo aqui? O que vai dar esse ângulo são pares de elétrons que vão estar livres no átomo central, beleza? Porque se não tiver par de elétron livre, ele acaba caindo numa geometria linear, certo? E a trigonal plana, também, ó, parzinho de elétron aqui. E aí forma pra gente uma pirâmide, ó. Uma pirâmide de base quadrada ali, de base trigonal, apertadinha para baixo. Então, essas são as principais geometrias que nós temos que as moléculas podem vir a formar, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai determinar a geometria molecular? Primeiro, você tem que saber quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Ou seja, as ligações e os pares de elétrons não ligantes. Por exemplo, no nitrogênio, nós temos 3 ligações e um par de elétron não ligante. No oxigênio, nós temos 2 ligações e 2 pares de elétrons não ligantes. Os amarelinhos são os ligantes e os azulzinhos são os não ligantes. Os pares de elétrons que devem ficar mais distantes possíveis um dos outros. Essa é a teoria de repulsão de valência, tá? Os elétrons têm que ficar mais distante possível um dos outros. Então, tanto aqui na água, nós vamos ter uma geometria angular. Por quê? Porque esses pares de elétrons vibram aqui e empurram os átomos da extremidade para formar um ângulo. Beleza? Certo? Na geometria linear, todos os átomos diatômicos são lineares, ok? Mas nos triatômicos também podem ser linear, desde que não haja par de elétron livre no átomo central. Esse é o caso aí do C dupla O, ok? Então tá ali, ó, geometria linear também, porque não tem par de elétron livre no átomo central. Na geometria angular, a gente vai ter 2 ligantes e um par de elétron livre, ou seja, 2 ligantes em volta e um par de elétron livres. Nós temos aí ó, a ligação covalente, dupla, e a dativa.
Como sobrou par de elétron livre aqui, ó, esse par de elétron vibra e empurra para baixo, formando um ângulo na molécula. Tudo bem? E aí nós temos geometria angular. A mesma coisa acontece, por exemplo, aí com a água. Ó. Tem dois pares de elétrons livres que vão vibrar, formando um ângulozinho aqui, ó, entre os átomos que estão ligantes. Certo? Então, duas ligações e um par de elétron livre, geometria angular. Na geometria trigonal plana, né, nós temos o quê? 3 ligantes no átomo central. Então, por exemplo, aqui o carbono, ó, fazendo uma ligação dupla e duas simples. Então, nós temos aí um triângulo equilátero, né? A geometria trigonal plana. É a do BF3, que foge à teoria do octeto, né? Então, tem 3 ligantes e nenhum par de elétron livre, né? Esse é um caso isolado aí que a gente tem fugindo da regra do octeto. Beleza? Então, lembre-se lá das ligações que eu falei para vocês. Tem que saber o lance das ligações covalentes, quantas ligações eles estão fazendo. Na tetraédrica ou piramidal, você precisa, né? A piramidal, você precisa de 3 ligantes e um par de elétron livre. Lembrando que o parzinho de elétron livre vai vibrar, certo? E forma a geometria piramidal. Já na tetraédrica, você vai ter 4 ligantes em volta e eles vão estar ao máximo de distância possíveis um do outro. Né? Geralmente, quando todos têm os mesmos ligantes, você tem um ângulo aí de 109,6 graus. Então, essas são as geometrias tradicionais, ok? As geometrias tradicionais. Então, você tem que ficar ligado nisso, né? E, professor, você falou que a gente tinha que saber sobre a tabela periódica. Por que tem que saber sobre a tabela periódica, professor? Porque a gente pode trabalhar, observar essas ligações lá dentro da tabela periódica, fazendo um paralelo com a tabela periódica. Então, eu vou fazer esse paralelo com você aqui agora para você ver como funciona essa brincadeira. Então, vamos lá. O que a gente tem na tabela periódica? Você lembra lá na tabela periódica a parte dos ametais que vão fazer principalmente as ligações covalentes? Nós temos o grupo 14, o grupo 15, o grupo 16 e o grupo 17. Se a gente observar os elementos, nós temos que no carbono ele pode estar fazendo 4 ligações, porque tem 4 elétrons livres. Já no grupo 15, nós temos o nitrogênio, que consegue fazer 3 ligações e um par de elétron livre. Já no grupo 16, nós temos o oxigênio, que consegue fazer 2 ligações e tem 2 pares de elétrons livres. E já no grupo, por exemplo, do cloro ou do flúor, nós temos 3 pares de elétrons livres e uma ligação. Quais são as geometrias que nós temos previstas aqui? A tetraédrica, a piramidal, a angular e a linear. Beleza. Tudo bem? Isso fazendo apenas ligações o quê? Simples. Agora, a gente pode olhar formando ligação dupla. O carbono consegue fazer uma dupla e 2 simples. O nitrogênio consegue fazer uma dupla e uma simples. E sobra o par de elétron livre. O oxigênio também consegue formar o quê? Uma dupla, com 2 parzinhos de elétron. Já o cloro não consegue fazer ligação dupla. Então, só uma simples. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui a trigonal plana, nós vamos ter a angular e nós vamos ter a linear. Se a gente for passar para as ligações no mesmo eixo, aí a gente tem o carbono conseguindo fazer 2 duplas e o nitrogênio conseguindo fazer uma tripla. Tudo bem? Lembrando que o carbono também pode fazer uma tripla e uma simples. Ambos, os dois, aqui vão ser a geometria o quê? Linear. E aqui vai ser uma geometria linear. Então, essas são as geometrias possíveis
das tradicionais nas famílias. Tudo bem? Somente ligação simples, ligação dupla e as duplas ou triplas. Então essas são as geometrias possíveis correlacionadas com a tabela periódica. Então todos os elementos do carbono faz isso, do nitrogênio faz isso, do oxigênio faz isso e do cloro, flúor, iodo vão estar aqui no grupo 17. Beleza? Então esse aí é um resumozinho geral das ligações das geometrias mais simples, ok? Temos geometrias mais elaboradas? Temos. Por exemplo, a bipiramidal tem 5 ligantes no átomo central. Só que aí você ultrapassa a teoria do octeto, né? 2, 4, 6, 8, 10. Tá vendo aí, ó? 2 ligantes. Nós temos uma pirâmide. Nós temos aqui, ó, um equilátero, né? Um plano e os átomos para cima, né? Essa daí é a piramidal. Já a octaédrica, a mesma coisa. Só que aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um quadrado aqui e os átomos saindo para cima. Se a gente terminar de fazer o desenhozinho, a gente forma um octaedro. Aqui a gente forma a pirâmide de base quadrada. Tudo bem? Mas para isso a gente tem que expandir o octeto, né? Lembra o fósforo? O fósforo lá é da família o quê? Da família que fazem 3 ligações. Ou seja, ele vai ter que desemparelhar esse eletrozinho aqui para poder fazer mais 2 ligações covalentes, né? O enxofre é o do oxigênio lá, ó, né? Ele vai ter que desemparelhar, né, esses dois, vai ter que abrir esses caras, vai ter que abrir esses pares de elétrons aqui para poder conseguir colocar uma hibridização, ou para conseguir considerar essas geometrias. Tudo bem? Se você pegar o fósforo, ele é assim, ó, ele é S2P3. Então, ele tem o S2 e o 3P3. Já o enxofre, ele tem o S2 e o 1, 2, 3, 4. Então, ele tem S2P4. Isso aí é a distribuição eletrônica desses caras. Quando eles vão fazer essas geometrias, eles começam a usar o orbital D que está vazio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o orbital D. O que eles vão fazer? Eles vão pegar e fazer 5 casinhas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei uma. 5 casinhas. E aí vão distribuir os elétrons dentro dessas casinhas. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Só que para isso ele usou o orbital S, o orbital PX, o orbital PY, o orbital PZ e um orbital D. Então esse carinha aqui tem uma hibridização que nós chamamos de sp3d para conseguir fazer essas 5 ligações. Já o enxofre, quantos ligantes tem em volta aí? É só você contar, são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem ele usou para poder fazer isso? O S, o PX, o PY, o PZ, o D1, e o DX e o DY. Então, ele tem uma hibridização do tipo sp3d2, que vai garantir que eu consiga fazer aí, ó, estourar o octeto e conseguir fazer 6 ligações simples em volta. Então, sp3d, bipirâmide. sp3d2, octaédrica. Mas são geometrias à partes, ok? Que estão extrapolando aí a teoria do octeto. Temos a quadrada T, aí ó, tá vendo? Temos a quadrada com o parzinho de elétron embaixo, mas não são geometrias tradicionais. Essa do xenônio, cara, o cara ganhou um prêmio Nobel que fez essa geometria quadrado planar aí, tá? E a de gangorra, né, como se fosse uma gangorrinha.
Mas não são geometrias utilizadas. As utilizadas são aquele resuminho que nós fizemos. Beleza? Então tá bom. Agora, a geometria, né? Nós temos aí os ângulos expressos. Na linear 180, na triangular 120, na trigonal 120 e na tetraédrica 109,28 graus. A angular, ela sofre uma variação porque depende dos átomos ligantes, tudo bem? E se a gente for na piramidal, como tem um parzinho de elétron vibrando, fica na 107. Ela diminui um pouco o ângulo da tetraédrica. Aqui são as que não são tradicionais, mas está aí os ângulozinhos. Qual o principal, professor? Tetraédrica, né? É bom saber a tetraédrica e é bom saber a linear e a trigonal plana, tá? Essas daí não mudam. Aqui as que não são tão assim. Então, em resumo, 2 átomos linear, 3 átomos com par de elétron isolado angular e sem par de elétron isolado linear, né? 4 ligantes com par de elétron isolado piramidal, sem par de elétron isolado trigonal plana, ok? 5 ligantes tetraédrica. Ponto. É aquele resuminho que nós fizemos lá, escrito agorinha. Então tá aí as geometrias moleculares. Agora, quando a gente vai trabalhar quando a gente pegar a geometria molecular, elas podem afetar as propriedades físicas. Por quê? Porque elas vão distribuir a polaridade na molécula. E aí pode aumentar ou diminuir as forças de interação entre as moléculas resultantes. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar com a polaridade, que é o ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Que são as formas que as moléculas interagem entre si. Mas para a gente saber o ponto de fusão e ebulição, a gente tem que conhecer a geometria, né? E os ângulos para a gente poder fazer aí se a molécula vai ter uma polarização ou não. Então, relembrando como as ligações podem ser. As ligações podem ser polares e podem ser apolares, né? Quando elas são polares? Quando os átomos têm diferente eletronegatividade. E quando elas são polares, quando tem a mesma eletronegatividade. Então, o Mi aqui dá diferente de 0 e o Mi dá igual a 0. Ou seja, aqui é quando a gente tem uma ligação que aqui é uma ligação polar, aqui é uma ligação polar. Só que a força que ele puxa para o lado é igual à força que ele puxa para o outro. Então, dá um Mi igual a quanto aqui? Dá um Mi igual a 0, anula. A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós estamos os dois puxando para esse lado. Então, o barco acaba andando para frente. Então, é quando nós temos aí a ligação também polarizada. Tá? Então, pode anular ou pode somar. Então, a gente vai ter aí as moléculas fazendo isso. Tudo bem? Então, a gente pega aqui, ó. HCl. Ele tem uma distribuição homogênea de elétrons em volta. Então, apolar. Mi igual a 0. Já o hidrogênio e o cloro, eles têm uma diferença de eletronegatividade, onde o cloro é mais eletronegativo. Só não lembro de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. A diferença de eletronegatividade. Tá vendo aqui, ó? O hidrogênio é menos eletronegativo que o cloro. Por isso que existe uma polarização nessa molécula. Na ligação e na molécula. Beleza? Então, não é homogêneo. Tem um polo positivo e um polo negativo. Se a ligação for apolar, não necessariamente a molécula será apolar. Por quê? Porque tem aqui, ó, o CO2. O que acontece? Eu tenho um vetor para lá e um vetor para cá. Esses vetores se anulam. Quando esses vetores se anulam, nós temos uma molécula apolar. Tudo bem? O HCN é outro caso. CN dupla, né? Tá aqui, ó, tripla. Só que a diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o hidrogênio são maior. Então,
O nitrogênio puxa do carbono e o carbono puxa do hidrogênio. Então eles se somam. No que eles se somam, nós temos um Mi diferente de quê? De zero. Ok? Então nós temos uma molécula polar. Então os vetores não se cancelam aqui. Na água, nós temos geometria angular, certo? Então, o hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, puxa para cima. Então, no somatório, eu tenho um vetor para cima, com Mi diferente, não se anula. A amônia, a mesma coisa. Tá? Então, Mi resultante para cima, eu tenho uma região aqui de densidade. Eu tenho uma região de densidade negativa e uma região de densidade positiva. Uma região de densidade negativa e uma região de densidade positiva. Então, tem uma molécula polar. Não se anulam, molécula polar. Beleza? Já quando ela é tetraédrica, se os 4 ligantes forem iguais, todos se anulam. Então, os vetores se cancelam. Mesma coisa do metano, só que no caso do cloro foi puxando para fora e no caso do metano é puxando para dentro as forças. Então, acabam se anulando também. Então, é assim que a gente vê as forças se anulando em moléculas. Então, em resumo, se os átomos são diferentes, a molécula é polar. Se os átomos são iguais, a molécula é polar para 2 átomos. Na triatômica, tem par de elétron com par de elétron livre? Então, polar. Sem par de elétron livre, apolar. 4 átomos com par de elétron livre, polar. Sem par de elétron livre, apolar. Com 5 ligantes, né? Todos são os 4 ligantes são diferentes, polar, né? Os 4 ligantes são iguais, apolar. Então, esse aí é o resumozinho de polaridade. Beleza? Então tá aí as nossas moléculas. Vamos exercitar? Considerem os compostos NH3, BF3, CSL, H2O, CO2 e CH4. Assinale a alternativa que indica o composto que tem a mesma geometria molecular. Então vamos lá. O nitrogênio é de qual famíliazinha? É da famíliazinha que tem o par de elétron livre e 3 o quê? Ligações. O boro é a exceçãozinha, né? Ele tem 3 ligantes em volta. O enxofre é da família do oxigênio, né? Se é da família do oxigênio, o que ele tem? 2 pares de elétron e podem fazer 2 ligações. Então, eu tenho 2 pares de elétron e 2 ligações. No caso, com quem? Com o cloro. A água, 2 pares de elétron e 2 hidrogênios. O CO2, C dupla O, C dupla O. E o carbono fazendo 4 ligações o quê? Simples com o hidrogênio. Certo? Então vamos lá. Quais são as geometrias dessa galera aí? Aqui, piramidal. Aqui, trigonal. Certo? Aqui, angular. Aqui, angular. Aqui, linear. E aqui, tetraédrica. Então, quais são as iguais aí? Quais são as iguais? Angular, angular. Então, é A3 e A4. 3 e 4, resposta C de Cleitinho. Beleza? Então, já é conhecendo algumas moléculas aí. E aquela, vamos lá. Tem par de elétron livre? Tem par de elétron livre? Tem, professor. Tem, sim, senhor. Se tem par de elétron livre, a sua molécula é polar. Então, essa molécula aqui é negativa e positiva. Tem par de elétron livre? Não. Todos os ligantes em volta são iguais? São. Então, essa molécula aqui é o quê? Apolar. Essa daqui é o quê? Essa é polar. Essa é polar. Tem par de elétron livre? Tem, professor. Polar. Tem par de elétron livre? Tem.
polar. Tem par de elétron livre no átomo central? Não. Os ligantes são iguais? Sim. Apolar. Tem par de elétron livre no átomo central? Não. Todos os ligantes são iguais? São. Então, apolar. Professor, anota aí, gostei. Anoto. Agora, meu jovem. Vamos lá. Primeiro, tem par de elétron livre. Qual é a resposta que você pode dar? Pode dar a resposta sim. E pode dar a resposta o quê? Não. Se a resposta foi sim, polar. Molécula polar. Se a resposta foi não, você pergunta: todos os ligantes são iguais? Qual a resposta que você pode dar? Você pode dar a resposta de sim ou pode dar a resposta de não. Se você dá a resposta de sim, polar. Se você dá a resposta de não, apolar. Pronto. É assim que eu resolvo o meu problema de ver se a molécula é polar ou se a molécula é apolar. Fechou? E é assim que você também deve trabalhar. Tranquilo? Então bora. Bola pra frente. Mais uma. A atmosfera é formada de CO2, 95,37%, nitrogênio, né, a atmosfera de Marte, e 1,6 de argônio, e 0,13 de oxigênio e 0,08 de CO2. Durante o inverno marciano, os polos entram em um período de escuridão contínua, o que resfria a superfície de tal forma que 25% do CO2 da atmosfera se transforma em dióxido de carbono sólido, que é o gelo seco, formando uma capa de gelo nos polos. Quando os polos são expostos novamente à luz do Sol, durante o verão marciano, o CO2 congela e sublima. Descongelado sublima, voltando à atmosfera. Esse processo leva a uma grande variação de pressão da composição atmosférica ao redor dos polos marcianos. Uhul! Sabia disso? Eu também não. Então vamos lá. Escreva a fórmula estrutural de Lewis, ou seja, a fórmula de pontos dos principais componentes da atmosfera, e informe a geometria molecular. Então vamos lá. CO2. Como é que a gente faz a CO2? C, pontinho, 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 O. Pontinho, 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 O. Não precisa ser assim. Pode ser com as barrinhas, desde que você mostre os pares de elétron livre. Então, essa aqui é a do CO2. Essa daqui é a do N2. Essa aqui é a do argônio. Essa daqui é a do oxigênio. E essa daqui é a do monóxido de carbono. Gente, tem uma dativa aqui voltando, tá? E tem um passinho de elétron aqui, ó. Beleza? Gente, foi ou não foi? Essa é as fórmulas de Lewis. Todas linear e uma atômica. Então, nós temos aqui, ele queria geometria, né? Então, essa aqui é o quê? Linear. Essa daqui, linear. Essa daqui, atômica. Não tem geometria. Essa daqui, linear. Né? Essa aqui não tem geometria. E essa daqui, linear. Certo? Represente cada molécula de CO2 com o símbolo de bolinha. Utilizando 9 moléculas de CO2, faça 2 desenhos que representem a organização dessas moléculas CO2 nos polos de Marte durante a situação distintas, durante o verão gasoso e durante o inverno sólido. Quantas bolinhas que ele quer? 9. Então vamos fazer aqui, ó, no sólido, no inverno, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Estado sólido. Gasoso no verão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem organização. Tudo bem? E ocupa todo o espaço. Certo? Professor, melhora essa daqui. Melhoro. Vou melhorar essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sólido. E esse aqui, gasoso. Ocupou todo o espaço. Fechou? Então tá aí o que ele pediu para nós. Beleza, galera? Então, agora é com vocês os exercícios e um abraço do professor Magrelinho.